E haverá um tempo em- nesse nesse texto que Jesus vai falar assim: no fim dos tempos, muitos dirão ou muitos se achegarão, dependendo da tradução. Ele vai falar assim: preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome, eu fiz milagres e coisas assim em teu nome. E o Senhor vai chegar para eles e vai falar assim: para trás de mim, que não vos conheço. Tudo que fizeram foi com mau intuito. Que coisa doida, né? Porque, assim, se for por uma questão de atribuição de méritos e obras, Douglas, imagina só, nós estaríamos dizendo, então, que esses caras, assim, têm realmente direito de cobrar de Jesus. Pô, eles foram lá, pregaram, fizeram, aconteceram. Mas não é o caso. Jesus vai falar que nem os conhece. Mas como não conhece? Jesus não está falando que o que eles estão dizendo é uma mentira. Jesus está tá até entendendo que aquilo que eles falaram é verdade. Mas mesmo assim ele vai falar, para trás de mim que não vos conheço. É óbvio que Deus conhece toda a gente. Então, o que Jesus está dizendo não conhece de saber quem você é. É de não conhece por nunca ter tido sequer um momento de intimidade com você. Ou seja, essa pessoa nunca teve intimidade com Cristo, mas mesmo assim usurpou do nome dele. E aí quis fazer obras. E sim, você vai ver milagres acontecendo, Douglas, em todos os lugares do mundo. Mas milagre não é sinônimo de salvação. Nunca na Bíblia se vê que milagre e salvação estão juntos. Nunca vi. Essa questão de obra qualificada, tal, de que eu faço e aconteço, esse mesmo texto de Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: não é por obras. Não é por obras. Para que nenhum de vós se glorie. Ué, o texto talvez ele esteja mais claro ainda, né? Em relação assim, não é por obras. Não adianta você fazer e acontecer achando que por fazer você vai ser salvo. Aí as pessoas, eu já ouvi essa pergunta também que você está falando, certamente, foi pergunta da nossa infância, mas a pergunta fica assim, então onde é que ficam as boas obras? Elas ficam acompanhando o seu coração em gratidão. Ou seja, se a igreja está te ensinando que você faz as obras para conquistar a Cristo, ela está te ensinando algo errado. E isso não gera um coração quebrantado por Cristo. Uma igreja verdadeira, óbvio para você ver, características de que não é uma igreja já. Não é. A característica de uma igreja verdadeira cristã, ela vai te dizer que por Cristo, por gratidão e honra a Cristo, o fruto do Espírito produzirá essas boas obras. Nem você vai produzir. O próprio Espírito Santo, em Gálatas 5:22, vai falar isso. Ele vai produzir as boas obras, não é você. As boas obras que você está lançando sobre as águas, né, é uma má interpretação de texto. Esse texto não fala sobre isso, mas já ouvi muitas vezes usar isso para dizer que fez e aconteceu para cobrar de Deus. Isso é papel de uma igreja que não é sadia ou não é uma igreja. Não pode ser considerada uma igreja. Entende, Douglas? Então, esse é um outro problema. Não é característico de uma igreja cristã. A igreja cristã, ela prega que Cristo é suficiente em salvação. A sua boa obra, entre aspas, ela é consequência da salvação de Cristo Jesus. É consequência. Da mesma forma, você anda em gratidão, em retidão e santificação por saber que Cristo te salvou. A igreja verdadeira, ela te ensina isso. Ela não vai te ensinar que você conquista a sua salvação. Isso faz parte de igrejas que não são consideradas cristãs ou, em outros termos, são consideradas como seitas. Todas elas que não pregarem Cristo como seu único fiel Salvador e você produzir salvação, ela é considerada como uma seita. Ela não é produção de Cristo Jesus. Ela não faz parte do corpo de Cristo. Talvez o ponto mais predominante é isso. Se Cristo não é a chave dessa igreja, o ponto central dessa igreja, essa igreja não é considerada uma igreja cristã. Isso é forte, hein, Denis? Porque assim, eu vou ser sincero, né? Sempre vou ser sincero com vocês, porque nós, quando decidimos, né, vamos até entrar aqui nesse ponto de sair de uma igreja, tem que Uhum. estar muito bem acertado para você entender o que você está fazendo. Porque tem muitas pessoas que vão aqui no YouTube ouvir críticos, pessoas que estão falando mal de uma instituição, de outra, e acaba que tomam a decisão que a outra pessoa tomou
porque talvez você conheça outra pessoa, ou talvez porque você a considerava como um exemplo para você de fé dentro da igreja, que você admirava aquela pessoa e você sai daquele ciclo porque a outra pessoa também saiu, não é correto. Você precisa entender se o seu círculo, a sua igreja, ela sim está falando de Cristo, pregando sobre Cristo e confrontando sim vocês com o pecado que nós cometemos todos os dias. Porque até então eu não acreditava que eu era um pecador, Denis. Mas quando eu fui ler as escrituras que eu descobri sim que nós somos pecadores. Mas quando então uma igreja deles esconde dos seus fiéis, é, camuflando pecados como erros ou fraquezas, isso dá uma conotação de que nós somos melhores do que os outros que falam na Bíblia, porque nós vamos sempre olhar a palavra, quando fala conosco, até na igreja, ou lendo as escrituras, quando nós lemos ímpios, pecadores, a gente sempre vai conotar a pessoas que já transgrediram, que já blasfemaram, e nós nunca vamos pegar isso para nós. Então eu tinha essa dúvida, porque eu nunca pegava isso para mim. Eu nunca era dirigido, eu não me sentia bem de receber esse título de pecador, e depois que eu fui entender, foram me explicar que se nós não somos, não nos consideramos pecadores, nós não precisamos de um Salvador. E daí eu queria abrir Verdade. essa opção aí, essa É, pergunta. E tem a Ana aqui, eu vou deixar aqui o que ela escreveu. Deixa eu só abrir boa. aqui. Para pegar um gancho nisso aí, Douglas, é assim, na carta de primeiro João, não no João capítulo primeiro, não, é primeiro João, ela tem uma fala muito emblemática lá, que ela vai falar assim, que quem não se considera, não se vê como pecador, chama Deus de mentiroso. Por que que João trata isso dessa forma? Porque até o apóstolo Paulo em Romanos fala que todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. Puxa vida. Efésios também vai trazer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos completamente afastados de Deus. Completamente afastados. Tudo, o Douglas, que ocorre na nossa vida, nada mais é do que única e exclusivamente a graça de Jesus sendo derrubada sobre a nossa vida, que nos cobre, que nos sustenta. É a graça pura de Jesus Cristo que faz isso por nós. Não somos nós que construímos isso. Que nem Efésios fala, nós estávamos mortos. E o morto não consegue fazer mesmo isso. Ele precisa que alguém dê vida para ele. Por isso, Cristo nos deu vida. Então, não se vê como um pecador, chamar Deus de mentiroso é muito pesado, cara. Não se vê como pecador é não ler as Escrituras. Por quê? Em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele dá uma explicação melhor sobre a questão do pecado. Então, um exemplo, imagina só. É, as pessoas imaginam que, por exemplo, o pecado de adultério. As pessoas imaginam que o pecado do adultério é um homem casado, por exemplo, vou citar o homem casado ter uma relação íntima com outra mulher. Isso não é adultério. Isso é mais do que adultério. Isso é concretização de um adultério. O Senhor Jesus dizia assim: aquele que olhar para uma mulher e nele já houver uma cobiça e um desejo por ela, ele já se adulterou. Ou seja, mas espera aí, ele não foi lá. Quando você vê nessa condição, aí você começa a pensar, fala, se calhar, isso em algum momento já aconteceu. Aí talvez seja um cara, poxa, assim, vamos supor que o cara não enxerga muito bem, é míope, igual muitos de nós, não consegue nem enxergar um tanto à frente. E aí, o que que acontece? Ele não tem esse problema, entre aspas, ok? Mas ele tem um problema que o vizinho dele está perturbando ele com uma música alta e a vontade que ele tem de chegar lá e dar um soco na cara desse vizinho. Aí Mateus 5 também vai dizer que se você irou-se contra,
o teu irmão, você já pecou, porque você é um homicida. Então, como nós entendemos então o que que é pecado? Porque Jesus veio subir essa régua do pecado, Lucas. Já não é mais a mesma coisa. Então, se uma igreja ela está determinando que o pecado são alguns tipos qualitativos ali, ela está desconsiderando todos os outros. E aí sim, você vai colocar um pessoal elitizado, ou seja, não, eu nunca pequei. Eu vou aproveitar para dizer isso porque eu fui esse cara. Eu fui esse cara de chegar ao ponto assim, não, eu já errei, eu já fui fraco, mas pecar não. E isso era uma mentira diante da palavra de Deus. Mentira, mentira grave. E para lembrar, mentira é pecado. Mentira, ela é pecado. E o pai da mentira, o Douglas, é o diabo. Então, se nós estamos mentindo para nós mesmos, é uma mentira, e mentira é pecado, nós estamos cometendo pecado de novo. Ou seja, nós não temos como escapar muito disso, né?